Na China, existem cemitérios onde os túmulos possuem tampas de vidro e, curiosamente, não há caixões. Essa prática, originada de tradições regionais e crenças espirituais, busca manter uma conexão simbólica entre os vivos e os mortos. O corpo, visível através do vidro, é preservado com respeito, permitindo que a memória do falecido perdure. Em algumas regiões, como Guangdong e Fujian, essas práticas continuam, apesar das tentativas de modernização pelo governo, um reflexo profundo do vínculo eterno com os ancestrais. Você sabia que na China existe uma verdadeira indústria de criação de baratas? Em várias fazendas pelo país, bilhões de baratas são cultivadas. A criação de baratas é usada principalmente para fins medicinais e na indústria cosmética. Em algumas regiões, elas são transformadas em medicamentos para tratar doenças gástricas e até infecções. Recentemente, cientistas têm estudado as baratas para criar antibióticos poderosos, já que elas possuem uma imunidade impressionante contra bactérias. Veja como é feita a colheita de mel na China, onde os apicultores precisam enfrentar penhascos íngremes. A colheita deve ser feita de forma seletiva, inspecionando cada quadro das melgueiras e retirando apenas os que apresentam pelo menos 80% dos alvéolos operculados. Para garantir a qualidade do mel, a colheita deve ser feita em dias de baixa umidade e sem chuva, e preferencialmente entre as 9 e as 16 horas. Deve-se evitar expor as melgueiras ao sol, pois temperaturas altas aumentam o teor de hidroximetilfurfural no mel. Você já sabia disso? Você sabia que existem elevadores para barcos? Isso mesmo! São estruturas incríveis que transportam embarcações inteiras entre diferentes níveis de água. Eles substituem as tradicionais eclusas, sendo ideais para regiões com grandes desníveis. Além de eficientes, esses elevadores são atrações turísticas e mostram como a engenharia pode ser inovadora e sustentável. Um exemplo impressionante é o elevador de Falkirk, na Escócia. Ele conecta dois canais separados por 24 metros de altura e realiza o transporte em apenas 5 minutos. Você já parou para observar a cor das chamas do seu fogão? Pode parecer só um detalhe, mas a cor da chama diz muito sobre a eficiência e segurança do seu botijão de gás. Se a chama for azul, tudo está funcionando como deveria. O gás está bem misturado com o oxigênio, garantindo alta eficiência com uma temperatura entre 1500 e 1700 graus Celsius. É o ideal para cozinhar e economizar gás. Agora, se a chama estiver amarela ou laranja, atenção! Isso pode ser sinal de combustão incompleta. A temperatura cai para algo entre 900 e 1200 graus Celsius e o consumo de gás aumenta. Além disso, pode liberar monóxido de carbono, um gás tóxico e invisível. Para evitar problemas, mantenha o ambiente ventilado ao cozinhar. Abra as janelas e deixe o ar circular. Isso ajuda a garantir oxigênio suficiente para queimar o gás corretamente e evita riscos. Você sabia que existe um elevador de barcos na Escócia? Conheça a roda de Falkirk. Inaugurada em 2002, essa estrutura impressionante conecta dois canais, o Union Canal e o Forth and Clyde Canal, superando uma diferença de altura de 24 metros. Ela funciona de forma incrivelmente eficiente, usando apenas a energia necessária para ferver 8 chaleiras de água por ciclo, graças a um design baseado no equilíbrio. A roda de Falkirk não é apenas um marco de engenharia, mas também um símbolo de inovação e sustentabilidade. Curiosidades assim merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para mais. Você sabia que o nome cachorro-quente nasceu de uma história inusitada num estádio de futebol? Tudo aconteceu em 1906, quando um vendedor gritou: "Pegue seu Hot Dachshund." Um cartunista chamado Ted Dorgan ouviu a frase, mas não sabia escrever Dachshund, aquela raça de cachorro compridinho. Então ele desenhou uma tirinha com Hot Dogs na legenda. A piada pegou e o nome se espalhou pelo mundo. Mas essa não é a única teoria. Em 1852, um açougueiro de Frankfurt começou a chamar suas salsichas de Dachshund, inspirado no próprio cachorro. E nos anos 1890, estudantes da Universidade de Yale brincavam que os carrinhos de salsicha eram carrinhos de cachorro,
por causa das suspeitas sobre a carne. Você já ouviu falar que o avestruz come pedras? Pois é, isso é verdade. E o motivo é impressionante. O avestruz não tem dentes, mas precisa triturar alimentos como sementes e plantas duras para se alimentar. E aí que entra o truque. Ele engole pequenas pedras que vão direto para a moela, um órgão muscular especializado. Lá, essas pedras funcionam como uma espécie de triturador natural, ajudando na digestão dos alimentos. É um sistema tão eficiente que permite ao avestruz processar até as comidas mais difíceis. O maior iceberg do mundo, conhecido como A23A, está à deriva no Oceano Antártico. Com uma área de incríveis 3,9 mil quilômetros quadrados, ele é 8 vezes maior que a cidade de Porto Alegre e mais que o dobro do tamanho de São Paulo. Depois de ficar encalhado no mar de Weddell por mais de 30 anos, o gigante começou a flutuar novamente em 2020. Agora, ele segue pela corrente circumpolar antártica, em direção à ilha subantártica da Geórgia do Sul, trazendo possíveis consequências. Se o A23A encalhar na ilha, pode afetar a reprodução dos animais locais. Além disso, seu derretimento pode alterar padrões climáticos e impactar o ecossistema marinho. E o que é mais surpreendente? Com quase 1 trilhão de toneladas, esse iceberg ainda não aumenta significativamente o nível do mar. A fabricação de um disco de vinil é um processo fascinante. Tudo começa com a gravação do áudio em um disco matriz de metal, que serve como molde. Esse molde cria o stamper, uma cópia negativa com os sulcos do som. O vinil, um plástico especial, é derretido e moldado em pequenos biscoitos. Esses biscoitos são prensados entre os stampers em alta pressão, formando sulcos. Depois, o disco é resfriado, cortado, inspecionado e finalmente embalado, pronto para levar música ao mundo. Você já ouviu falar do peixe-diabo negro? Esse ser bizarro parece saído de um filme de terror. Com dentes afiados e uma antena luminosa na cabeça, ele vive nas profundezas do oceano, onde a luz do sol nunca chega. Mas o que torna esse peixe tão assustador? Além de sua aparência macabra, a fêmea pode chegar a 20 centímetros, enquanto o macho tem apenas alguns milímetros. E sabe o que é mais estranho? O macho se funde ao corpo da fêmea e passa a viver como um parasita, apenas para garantir a reprodução. E se eu te dissesse que o peixe-diabo negro, essa criatura assustadora das profundezas, apareceu na superfície recentemente? Pois é, algo extremamente raro aconteceu. Esse peixe, que vive a mais de 1000 metros de profundidade, foi encontrado boiando em uma praia, deixando cientistas intrigados. Você sabe como é que as larvas surgem em um caixão? Mesmo que ele esteja lacrado e enterrado a 2 metros de profundidade? Parece impossível, né? Mas a verdade é muito mais bizarra do que você imagina. Existe um inseto chamado Conicera tibialis, mais conhecida como a mosca do caixão. Ela é minúscula, discreta e tem uma habilidade assustadora. Consegue cavar e alcançar corpos enterrados, mesmo em túmulos selados. E não para por aí. Em muitos casos, as larvas já estão dentro do corpo antes mesmo do enterro. Isso acontece porque moscas comuns colocam ovos em feridas, narinas e ouvidos durante o velório ou enquanto o corpo está sendo preparado. Esses ovos são invisíveis a olho nu, e quando o caixão é fechado, começa o verdadeiro show da natureza. Um ambiente quente, úmido e cheio de matéria orgânica, perfeito para larvas crescerem. Então, da próxima vez que disserem que descansar em paz é garantido, lembre-se, a natureza tem outros planos, até debaixo da terra. Você sabia que tem árvores na Amazônia que literalmente soltam gás inflamável? Parece coisa de filme, mas é real. No coração da floresta, algumas árvores funcionam como verdadeiras chaminés naturais, liberando um gás que pode até pegar fogo se você acender um fósforo perto do tronco. O segredo está nas áreas alagadas, onde o solo encharcado cria o ambiente perfeito para micro-organismos especiais que vivem sem oxigênio. Eles produzem um gás chamado metano, o mesmo usado em botijões de gás. E esse metano sobe pelas raízes da árvore, passa pelo tronco e é liberado no ar. Uma das espécies mais conhecidas por isso é a Macrolobium acaciifolium. Cientistas já fizeram o teste e sim, o gás que sai da casca realmente inflama. Isso não significa que a árvore vai explodir,
mas mostra como a natureza é cheia de fenômenos estranhos e incríveis. E aí, já imaginou andar na floresta e encontrar uma árvore que solta gás? Você já reparou em um ninho de marimbondo? Parece simples, mas o processo de construção é uma obra-prima da natureza. Tudo começa com as mandíbulas dos marimbondos, que mastigam pedaços de madeira ou fibras vegetais, criando uma substância que lembra papel. Com esse material, eles constroem células hexagonais perfeitas, que serão o berço das larvas. Dentro dessas células, chamadas de casulos, as larvas estão protegidas enquanto passam pela incrível transformação de larva para marimbondo adulto. É pura organização. Cada etapa é guiada por instinto, e os marimbondos trabalham em equipe, ampliando o ninho ou selando as células para proteger as futuras gerações. Da próxima vez que você vir um marimbondo fazendo sua casa, lembre-se, é mais do que um ninho, é o reflexo da engenhosidade natural. Cuidado! Estas 6 lagartas brasileiras podem estragar o seu dia. Conheça o ranking da morte. A taturana verde é a pior. O veneno causa hemorragia e pode ser fatal. Corra para o hospital. A lagarta de fogo queima como brasa e a dor sobe pelo braço todo por dias. A lagarta cachorrinho parece fofa, mas esconde espinhos que causam bolhas e dor aguda. A pararama é perigosa. Suas cerdas causam inflamação que pode deformar seus dedos para sempre. A taturana de flanela convida ao toque, mas entrega manchas vermelhas e dor intensa. E a lagarta peluda causa coceira e vermelhidão. É a menos pior, mas ainda machuca. Regra de ouro: lave com água corrente e nunca use luvas comuns. Compartilhe esse alerta. Você sabia que, diferente de nós, os lagartos fazem um upgrade completo de pele? Mas não é como as cobras que saem inteiras de uma meia. Os lagartos perdem a pele em pedaços, como se estivessem descascando após a praia. Esse processo se chama ecdise. Eles fazem isso para crescer, já que a pele antiga não estica. E olha que bizarro, muitos comem a própria pele morta. Isso serve para recuperar nutrientes e não deixar pistas para predadores. No final, eles surgem com cores muito mais vibrantes e prontos para crescer mais um pouco. A fabricação da moeda de R$1 é algo incrível. Tudo começa com 2 peças soltas, um núcleo de aço e um anel de bronze. Sem cola e sem solda, uma prensa de 100 toneladas esmaga as 2 partes ao mesmo tempo, fundindo os metais para sempre. Nesse exato segundo, a pressão faz o metal expandir e gravar o desenho que você vê. É pura física industrial. Fica ligado. Se a prensa bater e o núcleo ficar torto, sua moeda pode valer centenas de reais para colecionadores. Dá uma olhada na que está no seu bolso agora. Ela é perfeita ou vale uma fortuna? Comenta aí. Já viu 2 oceanos se encontrarem, mas nunca se misturarem? Aqui parece efeito especial de cinema, mas essa cena acontece de verdade, próximo ao Golfo do Alasca. De um lado, águas mais escuras e carregadas de sedimentos. Do outro, águas mais claras e profundas. A linha que divide essas 2 massas é visível a olho nu e impressiona qualquer pessoa que presencia o fenômeno. As diferenças de salinidade, temperatura e densidade fazem com que as águas reajam de formas distintas quando se encontram. Embora com o tempo elas acabem se misturando, naquele momento específico, a separação é real e fascinante. Como que o carrapato consegue se prender nos animais, sendo que ele não consegue pular? Isso foi um enigma por muito tempo, mas em 2023 uma pesquisa mostrou algo inesperado. Se ele ficasse só parado na grama esperando contato direto, a chance de agarrar um animal seria quase zero. Os cientistas ficaram impressionados quando descobriram que o carrapato não depende só do toque. Ele pode ser literalmente puxado pelo campo eletrostático, aquele mesmo que arrepia seus pelos e deixa o cabelo em pé. Esse campo também está presente no pelo dos animais. Ou seja, basta estar minimamente carregado para se transformar, sem perceber, em um verdadeiro ímã de parasita. Ranking global dos escorpiões mais venenosos. Escorpião vermelho indiano, Rotentota tamulus. Frequentemente citado como o mais letal do mundo. Nativo da Índia, Paquistão e Nepal, seu veneno causa graves problemas cardiovasculares e pulmonares, sendo especialmente fatal para crianças. Deathstalker, Leiurus quinquestriatus. Conhecido como o caçador da morte, possui o veneno com maior toxicidade química, menor dose letal. Habita o norte da África e Oriente Médio. Curiosamente, seu veneno é o líquido mais caro do mundo, avaliado em cerca de R$39 milhões por galão para fins medicinais. Escorpião de cauda gorda, Androctonus australis. Seu nome científico significa assassino de homens, em grego. É extremamente resistente e responsável por um alto número de mortes no deserto do Saara e norte da África. Escorpião amarelo brasileiro.
Titius cerulatus. É o mais perigoso da América do Sul. Embora sua toxicidade individual possa ser menor que a do Deathstalker, ele causa milhares de acidentes anuais devido à sua adaptação urbana e reprodução por partenogênese, sem necessidade de macho. A fêmea praticamente não precisa de macho para se reproduzir.